Eu vou mandar essa mensagem aqui para o programa de TV, meu programa em rede nacional, e vou transformar ele em flash para o YouTube, porque aqui vai a resposta para ele. A resposta é muito simples. A Bíblia diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, diz: tem três tipos de gente que vem à igreja. Ele diz: primeiro são homens naturais, segundo são homens carnais, e terceiro são homens espirituais. Eu vou excluir aqui nessa noite só os naturais. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque os naturais não nasceram de novo. São pessoas não crentes, que são atraídas pelo convite, pela curiosidade, que vem ao nosso meio. Eles têm o direito de questionar. Eles têm o direito de chegar na gente e falar assim: o seu Deus é surdo, vocês gritam demais. Eles têm o direito de falar que nós somos loucos, desequilibrados, que temos problema mental, porque eles não conhecem a salvação e nem o poder pentecostal. Então eu excluo os naturais, mas os outros dois grupos de jeito nenhum. Tem dois grupos que ainda sobram na igreja: os carnais e os espirituais. A raça do Bispo Macedo é uma raça de crentes carnais. É uma raça de crente que vai para o céu, está salvo, mas não consegue subir ao nível da revelação da glória do Espírito Santo. Não tem profundidade com Deus, não conhece Bíblia, não tem teologia e agem por ímpeto e por impulso. E não é porque tem um conglomerado de mídia, não é porque tem televisão, rádio. Pode estar do lado dele toda a mídia do mundo, mas do nosso lado está o Espírito Santo que movimenta esse culto nessa noite, nesse lugar. O primeiro recado que eu mando para ele: qual é a diferença? Eu começo dizendo aqui com uma outra pergunta: qual é o maior sonho do diabo? Pergunte para o seu irmão se ele se lembra. Diga: lembra? Quem lembra? Qual é o maior sonho do diabo? O que levou ele a cair? Não ouvir? Isso a igreja sabe, porque é o nosso beabá. Qual é o maior sonho do diabo? Ser o quê? Olha para o seu irmão, diga: ele quer ser igual a Deus. Ele querendo o diabo ser igual a Deus, ele veio no nosso culto pentecostal assistir o culto. Aí ele foi e criou um culto para ele. Ou seja, aqui tudo é original. Lá no terreiro de Macumba, tudo é imitação barata. Será que se esqueceram da Bíblia logo no começo dela, quando o faraó manda chamar Moisés e Arão para tentarem discutir a saída do povo do Egito? E Arão e Moisés veem na unção de uma leoa parida, passaram a noite orando diante do Deus da montanha, do grande El Shaddai. E quando chegaram, e Faraó diz: não vou deixar. Arão pega a vara dele e joga no chão. E a vara vira o quê? Uma serpente. Quando o Faraó levanta o pé e grita: tira esses homens daqui, manda o povo embora, lá vem os macumbeiros de Faraó dizendo: não, Faraó, fica tranquilo que a gente sabe fazer isso aí também. Os macumbeiros pegam um pedaço de pau, joga no chão e vira uma cobra. Faraó se ajeita dizendo: está vendo, meu povo também tem poder. Aí Arão e Moisés ficam olhando sem saber o que falar, e Deus diz: fica tranquilo que agora a conversa é comigo. Ele pode ter poder, mas eu tenho todo o poder. Aí vem a cobra de Arão, abre a boca e engole a cobra de Faraó. Qual é a diferença? A diferença é que o nosso Deus tem todo. Qual é a diferença do Velho Testamento de um homem que, quando fica cheio do Espírito Santo, crava as mãos num portão que pesava 3 toneladas na cidade de Gaza? Ele põe o portão nas costas e anda para o alto da montanha e joga o portão lá. Aí no Novo Testamento tem um homem dentro de um cemitério que Jesus vai visitar. Ele chama-se, a Bíblia chama ele de endemoniado de Gadara ou Gadareno. Quando a Bíblia diz que Jesus entra no cemitério, o narrador fala: e havia um homem que morava nas sepulturas, que nem as correntes prendiam o seu braço, ele arrebentava as correntes. Nós temos um super-homem no Velho Testamento, cujo nome é Sansão. E temos um super-homem no Novo Testamento, que é o Gadareno. Qual a diferença dos dois? Porque os dois têm poder e fazem coisas que um homem comum não faz. Pergunte para mim: qual a diferença, pastor? A diferença é que quando o diabo está imitando, entra dentro do cemitério Yeshua HaMashiach.
Não entendeu? Eu vou repetir. Entra dentro do cemitério o dono do poder. Quando o diabo que quebra a corrente vê o dono do poder chegar, ele se curva e diz: que tenho eu contigo, o filho de Davi, vieste já para me prender antes do tempo. Tem uma mulher no Velho Testamento com a porta, com a janela aberta da sua casa, ela está olhando para o povo. E de repente passa um homem que chama a atenção dela, não pela beleza, não pelo perfume, mas pela santidade. Havia uma áurea de santidade nele. Ele passa o segundo, o terceiro, não sei quantos dias. Um belo dia ela grita ele da janela. Ela diz: ei, Senhor, vejo que tu és um homem de Deus. E ele entrou dentro da casa dela e abençoou ela, fez um quartinho em cima da casa dela para ele. Quem lembra dessa história? Aí no Novo Testamento tem dois pregadores, Paulo e Silas, andando numa cidade, e vem uma mulher que tem uma revelação: eu vejo que vocês são homens de Deus. E ela vem gritando, dias depois dias: ei, parem para ouvir, porque esses homens são mensageiros de Deus, são homens de Deus. Qual a diferença? Pergunte, qual a diferença, pastor? As duas mulheres tiveram a mesma revelação, olharam e viram Deus no homem. A diferença é que no Novo Testamento, quando Paulo percebe quem é que está adorando, quem é que está falando aquelas coisas, ele para e diz assim: Satanás, Deus não precisa ser glorificado pela sua boca, porque ele já tem a igreja para glorificar o nome dele. Sai dela! Eu quero dizer a você que o diabo é um grande imitador, e quem não compreende as coisas do Espírito vai ficar escandalizado mesmo. Quem não compreende as coisas do Espírito vai olhar para algumas pessoas, como eu vi acontecer aqui nesse culto. Eu vi ali atrás uma irmã desse coral lindo aqui, que estão usando blusa branca. Uma irmã, ela começou a dançar, a rodar, ela inclinou para cá, para cá. Algumas do lado foram incendiadas na hora, mas em compensação, olhei de outros lados, eu vi gente olhar, rir, abaixar a cabeça, chacoalhar, como que dizendo: que coisa horrível, eu nunca quero ser daquele jeito. Fica tranquilo, você nunca vai ser. Pode ficar tranquilo. O Espírito Santo não obriga ninguém a nada. O Espírito Santo é um cavalheiro. Quando ele encontra alguém que dá lugar, ele pega a pessoa e mostra que ele é Deus. Ele não vai se manifestar na sua vida nunca, também pudera. A pessoa que eu vi murmurar estava com a lixa na mão, lixando a unha. Alguém avisa essa pessoa que isso aqui não é um salão de beleza. Isso aqui é uma igreja. E o nome de Jesus está sendo glorificado nesse lugar aqui. Pode até ter uma parafernália de show, pode ter aqui uma grua, pode ter aqui homens que estão filmando, pode ter aqui aparência de show, mas não é show. O nome que está sendo adorado aqui, ele tem poder no céu, tem poder na terra, ele pode curar, batizar com o Espírito Santo e renovar. E se alguém que já sentiu a presença dele só mais uma vez, dá um grito de glória para mandar o diabo embora desse lugar. Aqui eu vou te dar agora uma válvula de escape. Vai para casa. Eu vou repetir: se você não se sente bem, se você não gosta desses gritos, desse mover, dessas coreografias, por favor, cala a sua boca, guarda a língua aí dentro e vai para casa. Daqui a pouco dá tempo de você assistir um corujão em casa. Se ficar aqui, você corre o risco de não ver coruja, mas corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui dentro, porque esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Tem algum pentecostal aqui que acredita no que eu estou dizendo? Eu vou dizer para você o que aconteceu com esse homem. Isso quando acontecendo não é só com ele, de uma outra igreja, acontece a mesma coisa na nossa igreja. Há uma geração no nosso meio que não sofreu. Há uma geração no nosso meio que não carregou cruz nenhuma, que quando chegou no Evangelho já estava tudo pronto. Congregar aqui nessa igreja é lindo, tem ar-condicionado, tem sistema de TV, tem cantina lá fora. Você está sentado lá de pessoas lindas e belas. Dá uma olhadinha do seu lado, você vai ver se eu estou mentindo. Pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta gente bonita aglomerada num lugar só. Dá gozo na alma e gosto congregar aqui. Mas talvez seja por causa desse conforto que está nascendo essa geração de crentes que acham que podem julgar as coisas do Espírito. Eu queria saber em que escola eles estudaram, qual foi a faculdade de teologia que fizeram, para poder serem juízes de causas espirituais. Tem gente que chega a dizer: olha, eu sei aqui a equação da fé, se cair de costa é do diabo, se cair para frente é de Deus, e se cair de lado é de quem, amigo? E se a pessoa simplesmente sentar, ela é o quê?
Eu queria saber quem são esses homens.